Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, quinta-feira, vamos então nesse dia que também nós lembramos a Santa Eucaristia, né? Porque foi o dia que Jesus instituiu este sacramento, que é o sacramento dos sacramentos, ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, Jesus, nos ensina que a nossa conversão deve acontecer durante a nossa vida. Ele conta uma história, de um homem chamado Lázaro, que era muito pobre e que comia as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber suas feridas. Era um homem desprezado, era um homem que não tinha vez e nem voz, era um homem que vivia do resto que sobrava, até mesmo do próprio lixo. Era um homem que com certeza teve muitos sofrimentos aqui neste mundo, dos mais diversos. Mas era um homem que era fiel, era um homem que era humilde, era um homem que não murmurava, não reclamava e que aceitava a sua história, não resignado, mas buscava fazer o melhor com aquela situação a qual ele tinha que lidar, e também sem exigir mudança na sua história e sem pedir privilégios ou que Deus tirasse dele a sua cruz. Na verdade, o que o Senhor está querendo nos dizer é tudo isso, para que também nós não murmuremos, não reclamemos, não fiquemos a tentar a Deus pedindo que tire de nós uma situação a qual Deus preparou para a nossa conversão, para a nossa santificação, para que a gente, sendo humilde, busque realmente viver a vontade de Deus. Mas também ali havia um rico que esbanjava, que comia e que não ajudava ninguém. E esse rico é aquela pessoa que é soberba, que é orgulhoso, que vive para si mesmo,
que não olha a necessidade do seu irmão e muitas vezes tem até a oportunidade e condições de ajudar e não ajuda. Quando morrem, o pobre, o Lázaro, vai para junto de Abraão, o rico fica na mansão dos mortos. Jesus quer dizer que a vida eterna existe e que o julgamento já foi feito, o amor de Deus por cada um de nós, mas que é necessário nós vivermos segundo a vontade de Deus, nos despojar do homem do pecado, da carne, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E nos vestir, né, com a roupagem do amor, do perdão, da misericórdia, daquele que abre mão dos prazeres ou dos benefícios ou até do conforto próprio para ver, né, o bem dos seus irmãos. Porém, aquele que se aproveita e que usa até mesmo, né, das oportunidades para enganar, para mentir, para roubar, para ser falso, para ser traiçoeiro, egoísta, né, para que seja corrupto e assim poder ter privilégios, pois este terá que responder com mais dureza, né, no julgamento. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine e que nós possamos viver bem aqui neste mundo. Viver bem não é ser burguês, viver bem não significa que eu tenho que ter privilégios ou, né, estar sempre em evidência. Viver bem é viver sem sentimentos de superioridade, de inveja, de ciúmes, de competição ou até mesmo de querer tomar o lugar dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.